Oi gente, então eu vim mostrar pra vocês aqui como foi que eu cortei, tá? Essa caixa, né? Essa capa para caixa acoplada. Eu nunca fiz, tá gente? Então eu tô fazendo nas medidas que a cliente me passou. Aqui é aquela partezinha de cima, eu resolvi fazer separada, tá bom? Vou só mostrar pra vocês, se vocês têm uma noção de como foi que eu fiz, pra não ficar dúvidas, tá? Mas aí vocês vão ver o tamanho da caixa que vocês vão fazer. Então aqui estão as medidas, tá? Eu coloquei essa parte passando 2 centímetros pro lado e 2 centímetros pro outro, para ficar bastante, pra dar pra eu fazer a emenda aqui, né? Porque aqui vai ter uma costura, então eu preciso que realmente tenha tanto assim como assim, né? Ficar maior um pouco, né? Ficar com 1 centímetro, 2 centímetros a mais. Então por isso que ficou com 43. Ela me deu a medida de 39. Eu coloquei 2 centímetros para cada lado e ela me deu a medida de 16, né? E eu coloquei 2 centímetros aqui para cada lado, assim, né? Aí tem essa outra parte, tá? Que é basicamente um retângulo, tá bom? Que ele ficou com 95 por 31, mas aí não conta, porque é algo que vocês vão fazer aí com a medida de vocês, né? Mas eu só tô mostrando aqui para vocês entenderem depois, quando eu for montar, tá bom? O que foi que eu fiz? Aí eu cortei esse retângulo, tá bom? Nas medidas que ela me passou, né? Aqui a largura dele. E aí, agora eu vou partir para iniciar ali na frufruzeira e vou estar mostrando tudinho para vocês. Também, gente, tem o círculo daqui, tá? Eu vou estar vendo como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer um corte aqui e vou dar alguns piques para fazer uma costurinha para ficar bem bonitinho. Mas aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Então, pessoal, aqui tudo que eu vou fazer, tá? É um teste, tá bom? Porque eu tô fazendo aqui, confeccionando junto com vocês. Mas é um teste, né? E no final aí vocês vão ver, como eu vou ver também, se deu certo tudo que eu fiz. Se esse vídeo vai ir no ar é porque deu certo, né? Então eu vou estar pegando aqui essa parte, que é a parte da tampa em cima, e vou estar dobrando aqui no meio, tá? E dobrando de novo, ó. De novo no lado, aqui as partes que ficam abertas. Com isso eu vou encontrar aqui o meio exato da tampa. Então eu encontrei aqui, ó, encontrei o meio. O que é que eu vou fazer com esse meio? Vou colocar, peguei aqui uma tampinha aqui de... Esse aqui é o nosso desodorante. E eu vou colocar aqui, tentar centralizar, né, gente? Porque aqui, ó, mais ou menos o meio vai ser isso aqui. Eu vou usar a parte de fora, que ela tá um pouco maior. Ou aliás não, aliás eu vou usar a parte de dentro, que ela tá um pouco menor, né? Porque a tendência disso aqui é crescer, né? A gente passa o giz é grosso também, então a tendência é ele crescer mais. E eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu vou fazer. Aqui eu acho que ficou bom, tá? O círculo vai ficar assim. E aqui eu vou fazer um corte. Eu vou fazer um corte, gente, assim, ó. Fazer estrelado, ó. Eu vou cortar assim, bem no meio aqui, né, onde eu já marquei. Eu vou cortar assim. E daqui eu vou começar a abrir, tá bom? Eu vou abrir, gente, não vou abrir tudo. Deixa eu colocar aqui bem pra minha mão pra vocês verem. Ó, eu vou deixar uma margem aqui, tá? Eu vou abrir um pouquinho aqui, mas eu vou deixar uma margem mais ou menos aí de 1 centímetro. Que não é 100%, né, corretozinho, né, bem certinho, mas vocês tentam aí deixar uma margem. A margem que eu falo, gente, é da onde eu risquei até aqui, ó, ficar esse espaçozinho. Pra que tem que ficar esse espaço? Porque eu vou virar isso aqui, tá? Eu vou dar uns piquezinhos. Os piques não precisam ser grandes, tá bom? Pra não abrir demais. Eu vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês que tamanho que ficou o pique. E aí, depois eu vou estar costurando isso aqui.
ficar mais ou menos desse tamanho, tá? A gente poderia colocar aqui um outro acabamento, aquelas rodas, né, de tipo de varal, de cortina e tudo, mas eu não tenho aqui. Se eu tivesse, eu até colocaria. Mas aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse aqui. Ele vai ficar assim, ó. Eu vou dobrar tudinho isso aqui e vou passar uma costura, tá bom? Como vai vir um frufru aqui, né? Isso aqui é mais pra dar um acabamento melhor, né? Uma segurança melhor. Que eu poderia só cortar e pronto. Mas aqui, ó, ele vai ficar com um acabamento bem melhor desse jeito que eu vou fazer aqui. Eu vou estar virando ele aqui e vou estar passando a costura. Eu acho que eu vou estar fazendo essa costura lá dentro. Pra não mexer com essa frufruzeira aqui, que ela tá tão boazinha esses dias que dá até medo de mexer. Deixa eu ver aqui, tem só algumas cortezinhas que eu vou aumentar um pouco. Que é pra chegar aqui próximo da linha. E pronto, gente. Depois que faz isso, aí, chegou bem próximo. Ficou bem certinho. Vocês dobram e faz a costura. Vocês passam a costura, vocês podem passar por dentro ou por fora, tanto faz. Eu acho que eu vou passar a costura aqui, ó, pra poder enxergar bem onde é que eu tô passando do lado de cá, pra ficar o acabamentozinho certinho. E do lado de cá, independente de como que fique, o importante é que ela fique dobrada, tá? Que ela vai ficar assim. E o frufru vai vir aqui, bem na beiradinha. Eu vou fazer questão de colocar esse frufru bem aqui, disjuntinho aqui, né? E vocês vão ver como é que vai ficar.
Então, gente, estamos chegando aqui à parte final, tá? Da caixa. E eu fiz esse detalhe aqui no meio, tá? Pra ficar de acordo com o conjunto que a cliente já tem. Aí, eu vou dividir aqui no meio, gente. Eu não sei se eu coloco essa parte maior pra cima ou a parte menor. Mas eu acho que vou colocar a parte maior pra cima. Então, eu vou fazer isso aqui. Dividir aqui no meio, tá? Aqui no meio eu vou colocar esse detalhe. O meio é aqui. Então eu vou colocar o detalhe bem aqui. Deixar aqui marcado. E aí o detalhe lá foi bege. Aí eu fico nas duas máquinas, eu esqueço as coisas. Vou trazer as coisas. Como eu não tenho bege aqui, eu vou fazer um frufru aqui nesse bege, frufru manual, né? Fazer só um... Não vou fazer muito pequeno, gente, porque como é um só, né? Não sei se eu coloco mais. Eu tô meio perdida ainda com esse modelo, porque é uma coisa que eu nunca fiz, gente. Então eu não sei se vai ficar legal um só ou dois. Eu vou fazer aqui, eu não sei se também depois de fechado vai dar pra fazer esse detalhe, mas eu vou colocar aqui a metade desse aqui assim, ó. Aí vocês podem estar fazendo como vocês preferirem, tá? Eu tô dando aqui só uma ideia. Bom, gente, a primeira parte aqui eu já fiz, tá? Já coloquei. Agora eu vou estar colocando a outra parte. E o conselho que eu dou pra vocês é que deixem sempre uma margem aqui bem boa, tá? Na tampinha de cima eu não deixei, então tô tendo bastante dificuldade pra passar aqui, tá bom? E no final de tudo, quando eu terminar tudo, que experimentar lá, eu não tenho esse tipo de tampa de descarga, mas eu vou experimentar na casa de alguém, de alguma vizinha minha. E aí eu vou
ver como é que vai ficar. E vou passar um viés de segurança aqui, tá bom? Pra acabamento. Aí, gente, ó, pelo avesso ficou assim, tá bom? Já fiz toda a costurinha aqui. Vou tirar essas linhas antes de virar, tá? Apesar que depois eu vou passar aqui um viés também. Depois que eu realmente ter certeza que vai caber, que vai ficar legal no vaso. E eu vou passar o viés aqui em toda essa lateral. Você pode estar fazendo isso ou não. Eu vou fazer, gente, por questão de segurança, tá? Pra que não venha rasgar a peça depois. Conforme o movimento que a pessoa vai fazendo, entendeu? Aí por fora ela ficou assim, ó. Ela ficou assim, eu achei que ficou bem bacana, tá? Aqui ela ficou passando atrás, mas a ideia era essa mesmo, que ela passasse bastante. Poderia ter ficado um pouco menos, mas aqui ficou bem, né? Eu gostei, ficou passando bastante aqui. Ela vai ficar quase que fechada, né? E por último eu vou colocar, depois que eu tiver certeza que tá tudo certinho, vou colocar só um pedacinho aqui nessa direção que eu fiz o detalhe. Eu vou colocar um pedacinho de elástico para que ela fique presa, né? Aí vou colocar o elástico bem pequeno para ela ajustar e ficar na tampa bem bonita. Aqui ficou um espação aqui, ó, mas eu vou dar outra costurada aqui para poder chegar para cima esse espaço aqui. E só, gente, o restante eu achei que ficou tudo bem legal. Eu posso estar colocando mais uma tira também de viés aqui. E só isso, né? Aqui, ó, ficou bem espaçoso esse lugar, mas aqui ficou legal, ó. Não ficou faltando nada, tá bom? E é isso. Depois dela pronta, quando eu conseguir um vaso acoplado, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Aqui na frente o detalhe ficou assim, igualzinho que a moça já tem. Então, pessoal, esse foi o resultado da nossa capa para vaso acoplado, tá? Eu fiz nas medidas que a cliente pediu, só que eu fiz um pouquinho maior, porque eu ia ter que passar aqui as costuras, né? Então eu fiquei com medo de não dar. Então nesse vaso aqui, que não é o dela, né? Ele tá um pouquinho só passando, mas nada que não dê pra usar, tá? Ele dá pra usar certinho. Como eu falei pra vocês, eu vou colocar um elástico atrás, mas ele ficou assim, eu achei que ficou bem bom, tá? Eu poderia ter diminuído só um pouquinho, mas como eu tinha costura pra fazer, então eu preferi arriscar em ficar um pouco maior, mas ele ficou bem bonito, tá? Aí eu coloquei aqui esse detalhe, que é o mesmo detalhe que já tem no conjunto que ela tem com ela, tá? Que ela comprou comigo. E é isso, gente. E assim ficou a nossa capa para vaso acoplado.